Olá, pessoas! Retornando para nossas lives de acolhimento emocional. Primeira live de 2024. As lives de acolhimento emocional têm o objetivo de ajudar vocês a lidarem com as emoções, os pensamentos, os sentimentos. Então é uma live que é para dar aquele quentinho no coração, para confortar a gente em momentos de sofrimento, a lidar com os desafios da vida, a ter clareza da nossa capacidade. Seja bem-vinda, Raíssa. E na live de hoje, a gente vai falar sobre jornada de autoconhecimento durante o mês de abril inteiro. E hoje eu vou apresentar para vocês o tema de autoconhecimento. Que a reflexão principal é: será que eu já iniciei meu processo de autoconhecimento? Essa é a reflexão principal. E se eu já iniciei, o que é gatilho para o meu processo? O que foi que me inspirou a buscar autoconhecimento? Normalmente, são duas situações na vida que levam a pessoa para refletir mais sobre o rumo da própria história. Que normalmente é ou os conflitos na área profissional. Então, eu tô vivendo algum cenário na minha vida profissional que me incomoda, que eu não me identifico, e isso me instiga a buscar mais conhecimento, a entender mais sobre mim, sobre a minha história, o que eu gostaria de viver, o que eu gostaria de fazer. E um outro pilar que normalmente leva a gente para o autoconhecimento são os conflitos nos relacionamentos. Tem um psicólogo na história da psicologia, que é o pai da psicologia analítica, que é o Jung, que ele fala que o relacionamento amoroso é um atalho para o autoconhecimento, porque é só na relação íntima com o outro que a gente se percebe. Então a gente vai perceber os nossos traumas, a gente vai perceber a nossa força também, é naquilo que a gente faz muito bem, que a gente realiza, porque conforme o outro vai elogiando a gente vai percebendo nossos pontos fortes. Só que, assim como o outro elogia a gente, ele vai apontando também alguns defeitos, algumas falhas, algumas características que a gente às vezes não reparava. E aí ele vai apontar, às vezes, também alguns comportamentos que são familiares. Nossa, você tá agindo, parece a sua mãe. Você tá agindo assim, parece seu pai. Mariana chegou. E então, as relações amorosas, Júlia, são um atalho para o autoconhecimento. E a gente vai falar esse mês dessa jornada de autoconhecimento. E por que me deu esse insight de voltar com as lives de acolhimento e abordar o tema de autoconhecimento? Porque quando eu fiz agora 28 anos, eu comecei a refletir sobre as fases de transição da vida. Eu já iniciei meu processo de autoconhecimento há um tempo já. Essa é uma reflexão que eu quero que vocês tenham aí agora. Eu já iniciei meu processo de autoconhecimento? Sim, quando foi? Eu vou falar para vocês do meu, para ter uma clareza. Eu comecei meu processo de autoconhecimento quando eu fiz mais ou menos 20 anos. Eu sempre gostei muito de caderno de autoconhecimento. Então, assim, dizer essa coisa da autorreflexão, eu tenho há um bom tempo. Então, eu já reflito bastante, né? Então, eu tenho cadernos até hoje da minha adolescência, ali por volta dos 13, 14, 15 anos, eu já escrevia muito sobre mim, sobre meus pensamentos, eu já tinha esse hábito. Mas eu só considero que o meu processo de autoconhecimento aconteceu de fato aos 20 anos, porque foi quando eu dei entrada na psicoterapia. Não tô dizendo que para iniciar o autoconhecimento em si, você precisa da psicoterapia, né? Mas eu sinto que foi uma jornada de uma profunda análise interna, foi quando eu comecei a psicoterapia, quando eu tinha 20 anos, então há 8 anos atrás. Bom dia, Mai. Ai, a Kátia. Gente, a Kátia tá aí. Ai, eu tava com tanta saudade de vocês. Gente, que saudade. Eu não vou parar mais com essas lives, não, prometo. Farei o possível. E aí, né, eu comecei essa jornada lá atrás por dois motivos. Eu tive um conflito num relacionamento que eu tinha na época. Eu comecei a namorar jovem e
tava ali entre os 19 e 20 anos decidindo se ia casar, se não ia, aquela coisa toda. E aí, juntou isso, a entrada na faculdade e uma relação pessoal. A minha relação comigo mesma ela era horrorosa e eu não fazia ideia que a relação comigo mesma era ruim. Porque eu não entendia nada de autocompaixão. Então eu achava assim que a minha autoestima, que as coisas que eu tinha dificuldade ali de lidar comigo era uma questão da vida. Era uma coisa que não tinha solução, sabe? Era uma coisa ali. E aí eu entrei nesse processo de autoconhecimento e foi muito legal. Eu comecei a olhar para várias coisas da minha história de vida, da relação familiar ali que influenciavam nos meus comportamentos. Então foi bem legal. Então eu iniciei aí. Então eu percebo que o gatilho principal que me levou pra terapia, assim, foi esses 3 eixos. Conflito em relacionamento amoroso, essa dúvida se o relacionamento ia pra frente ou não. A relação com si mesma muito ruim. E mais o que foi crucial, porque como eu era muito racional, como a maioria da gente é antes do processo de autoconhecimento, eu só pensava no meu desempenho na faculdade. Então como eu tinha muita ansiedade, eu falava, cara, isso vai afetar meu desempenho na faculdade, então eu preciso lidar com isso. Então foi por isso que eu comecei a psicoterapia e minha jornada começou aí. O autoconhecimento, ele não tem um fim, gente. Então, tipo assim, fiz 1 ano de terapia, escrevi um caderno de autoconhecimento, eu já não preciso mais de nada, eu já tô me conhecendo. E aí vem aquela coisa, né? Manu, e da onde que vem essa necessidade da gente se autoconhecer? A gente é diferente dos outros seres, né? A gente, por mais que a gente seja considerado, assim, por algumas pessoas animais, a gente tem uma área do cérebro que os outros animais não têm, que é a testa. Sempre que vocês pensarem na diferença, qual é a diferença do ser humano para os animais? A testa. Que é uma área do cérebro que a gente chama de córtex pré-frontal, que é a parte frontal do cérebro. Essa parte aqui é a parte do cérebro que a gente é responsável pela consciência de si mesmo. Então a gente tem naturalmente esse hábito de refletir sobre a nossa vida, sobre quem a gente é, sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente não gosta. Os animais, eles não têm isso. Eles só vivem por instinto. Entende? Eles vivem por instinto. Ele não tem essa coisa de valores e virtudes. Quem tem isso é a gente. Os animais não têm. Entendem? Então, a gente tem, então, por conta de uma questão de um funcionamento cerebral complexo, essa necessidade de consciência de si mesmo. Então, entendemos que necessidade de autoconhecimento é uma necessidade também cerebral, levando em consideração a ciência. E essa consciência de si mesma ela é importante para a gente ter funções cognitivas importantes para a tomada de decisão. Então, quanto menos autoconhecimento uma pessoa tem, menos capacidade de tomada de decisão ela tem. Porque ela fica confusa, ela nunca sabe que decisões tomar, porque ela não tem consciência dela, da vida dela, então ela não sabe. Regulação emocional. O que é regulação emocional, né? Regulação emocional é uma habilidade, por exemplo. Vamos supor que a Mai falou uma coisa que me deixou irritada, me deixou com raiva. Se eu fico pensando, nossa, a Mai é muito folgada, nossa, como a Mai me irrita, nossa, como a Mai não sei o quê, se eu fico pensando assim, o meu nível de raiva vai subindo do 5 e chega no 10 a ponto de eu querer pegar a Mai e dar uns tapas nela. Entende? E a regulação emocional é o quê? Eu perceber que a minha emoção tá indo para um nível extremo e eu ter estratégias para reduzir o nível dessa emoção, para mim não chegar na impulsividade. Entende? Então, regulação emocional é isso. Então, se eu não tenho autoconhecimento, eu não consigo perceber quais são as emoções que eu tô sentindo e, sendo assim, eu não consigo reduzir a intensidade dessas emoções. E para o desenvolvimento pessoal, é extremamente essencial o autoconhecimento. Certo? Então, a gente entendeu que, com base na neurociência, por conta do córtex pré-frontal, a gente tem essa necessidade de reflexão. Por isso que a gente tem essas inquietações de refletir sobre a vida, de pensar se está vivendo o que gostaria de ter vivido, né? Isso faz parte do nosso funcionamento cerebral. Aí, se a gente vai... Eu gosto muito de considerar que a inteligência emocional, que é um estudo mais recente em psicoterapia, o primeiro livro de inteligência emocional foi publicado mais ou menos ali em 1996. Então a gente tem pouco tempo, uns 20 anos aí de estudos nessa área. Mas nesses temas de sabedoria, a filosofia antiga já falava disso há muito tempo. Então os filósofos clássicos lá atrás, eles já falavam de autoconhecimento.
Então, Sócrates, por exemplo, que é um filósofo muito importante na história da filosofia, ele falava assim: conhece-te a ti mesmo. É uma frase famosíssima do Sócrates. Mas por quê? Porque ele dizia que pra gente ter uma vida bem examinada, a gente precisa conhecer a gente. Então, a gente tem base na filosofia e na neurociência. O Platão, que também era um clássico, ele dizia assim, Platão ele já dá uma complementada nessa frase de Sócrates. Ele fala assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Então, Platão dizia que se a gente conhece a gente, se a gente percebe, tem clareza da nossa forma de se relacionar com o mundo, a gente consegue entender as coisas ao nosso redor. Então, Platão ele já considerava que a relação com si mesmo é essencial até para a gente desenvolver espiritualmente. Para a gente ter relação com divindade, para ter relação com Deus, a gente precisa de autoconhecimento. E Aristóteles ele já trazia que a autorreflexão, então essa coisa de ficar pensando sobre si mesmo, sobre os próprios comportamentos, e a busca pela virtude. Então ele já falava, a gente tem que ter essa autorreflexão e pensar: meus comportamentos eles são virtuosos, ou seja, são bons, eles promovem bem-estar na minha vida, na sociedade de uma forma geral, ou são vícios que trazem prejuízos para minha vida, para minha família, para as pessoas à minha volta. Então ele falava que a autorreflexão e essa busca por viver virtudes era o caminho do autoconhecimento. Então ele entendia que conhecer a si mesmo é o caminho da sabedoria. E a gente pode entender então inteligência emocional como sabedoria. Então há muito tempo já se fala de inteligência emocional, só que não com esse nome se fala, né? Tem gente que fala assim: não, mas elas colocam a sabedoria de um lado e a inteligência emocional de outro como se elas não fossem complementares, mas elas são a mesma coisa. Só foi mudando a forma, a narrativa, né? A forma de interpretar esse hábito, essa necessidade humana ao longo dos anos. Conforme vai, né, vindo novas gerações, vão surgindo novas nomenclaturas. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem que pensar aí nos 5 pilares de inteligência emocional. Vamos ver se vocês lembram. As meninas que estavam na live desde o ano passado, vamos ver se vocês lembram aí algum pilar de inteligência emocional, alguma coisa que está relacionada. A Mai falou que já iniciou a jornada dela tem uns 2 anos e ela ama. A próxima live da semana que vem a gente vai falar sobre os desconfortos no processo de autoconhecimento. Porque não é um processo romântico, gente. Porque a gente entra em contato com a nossa luz, com nossos pontos fortes, tem clareza de várias coisas. Só que a gente entra em contato com a nossa sombra também. Então a gente vai lembrar de memórias da infância que foram marcantes. Memórias da infância que foram dolorosas. A gente vai entender padrões de relacionamento. A gente vai entender tanta coisa que são dolorosas. Então o processo de autoconhecimento ele não é só gostosinho. Ele tem uns desafios. Então vamos lá. Então os 5 pilares de inteligência emocional. Então vamos pensar assim, que a inteligência emocional é como se fosse uma mesa que ela tem 5 pernas. E cada perna sustenta essa mesa de pé aí, né? Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Então, se eu tenho inteligência emocional, eu tenho autoconhecimento, eu vou me conhecer. Segundo pilar é a automotivação, que é a capacidade de motivar a si mesmo. Então, a vida vai estar caótica. Vou estar acontecendo com situações que são desfavoráveis ao meu objetivo, àquilo que eu tenho vontade de realizar. Mas eu tenho capacidade de me motivar, de acreditar que é possível, de me reanimar. Apesar de não estar com vontade de fazer, eu tenho ideia clara do porquê que eu tenho que fazer, do porquê que eu estou tentando fazer e do porquê que eu vou continuar fazendo. O terceiro pilar é a regulação emocional, que eu já expliquei para vocês, que também é conhecido popularmente como autocontrole. A empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar, de imaginar como que o outro pode estar se sentindo em tal ou tal situação. E, por último, as habilidades sociais. Se a gente for pensar, os 3 primeiros pontos que eu falei de inteligência emocional, autoconhecimento, automotivação e regulação emocional, diz sobre a relação com si mesmo.
e os outros 2 sobre a relação com os outros, tá? Então, empatia e habilidades sociais é sobre a relação com os outros. Então, tem 2 coisas que a gente precisa abordar no processo de autoconhecimento, que é a relação com si mesmo e a relação com o outro. E normalmente eu gosto de começar pela relação com a gente mesmo, porque eu acho que o treino de autocompaixão, com essa coisa de ser sua melhor amiga, é o melhor treino. Eu percebo que nesse primeiro início lá nos 20 anos, quando eu comecei a psicoterapia, eu tinha sofrimentos que eram desnecessários. Eram sofrimentos que eu provocava em mim mesma, através dos meus pensamentos de autocrítica e autojulgamento. Em vez a vida já estava desafiadora, em vez de eu me fortalecer, de eu me acolher, de eu ter pensamentos que me fortaleciam, coisas que eu dizia para as minhas melhores amigas, eu não fazia isso comigo. Então isso gerava um sofrimento ainda maior. Maior, porque além de me sentir com desafios na vida, que a vida já é desafiadora, eu ainda me provocava esse desafio interno da relação comigo mesma ser insuportável. A Mai fala, o processo de autoconhecimento, né, não é romântico mesmo, mas é tão gratificante ser autêntica. Isso é uma das melhores coisas que pode acontecer com a gente, né? Se tornar autêntico. O que é ser autêntico? É ser você mesma. Sem os ruídos do que as pessoas... Porque a gente cresce com aquela ideia do que o que eu tenho que fazer pra agradar fulano, o que eu tenho que fazer pra agradar ciclano, o que eu tenho que fazer pra ser aceita. E a gente, às vezes, fica imersa nisso durante muitos anos. Às vezes, passa a vida inteira só querendo fazer coisas baseadas na vontade dos outros, né? E não no que a gente realmente se identifica. A Kátia falou, pra mim, essa automotivação é um desafio. Na verdade, eu acho que todos os pilares de inteligência emocional, eles são desafiadores. É que são treináveis, né? É uma coisa que eu queria conversar com vocês hoje, sabe? Eu falei de 3 dimensões, né? Então, eu falei assim, olha, normalmente o que leva a gente pro autoconhecimento é uma crise. Ou é uma crise no relacionamento, ou é uma crise na vida profissional. Aí, se a gente para pra pensar assim, ao longo da sua história, você assistiu seus pais falando sobre a importância de estudar ou de trabalhar, dessa coisa da subsistência. Isso foi te instruído. Se você foi criado num ambiente razoavelmente religioso, você tem alguma consciência de fé, alguma ideia de funcionamento religioso, independente da religião. Então, algum nível de espiritualidade é desenvolvido naturalmente, porque a gente tem muito acesso às informações religiosas, espirituais. Mas quando se trata de mundo interno, de emoções, fica um vácuo. Ninguém nunca para ensinar a gente sobre como lidar com as emoções. Hoje em dia, os pais já incluem na educação deles os livros que falam de inteligência emocional, mas lá atrás não tinha esse hábito. Eu tinha a crença, a certeza absoluta que sentir emoções desconfortáveis era ruim. Então, pra mim, sentir raiva era ruim. Se eu tava sentindo raiva, eu tinha algum problema. Vergonha, eu tô com algum problema, porque não é normal sentir isso. O normal é se sentir alegre. Sentir ansiedade, sentir raiva, sentir medo é coisa de gente problemática. Gente saudável não sente essas coisas, gente. Então, o que faz com a gente? A gente reprime as emoções desconfortáveis, sendo que elas têm uma função. A gente só tá vivo até hoje graças a essas emoções desconfortáveis. Porque elas que ajudam a gente a calcular o risco, a perceber que uma coisa não tá funcionando bem, né? Então, fica esse vácuo. A gente não teve aula de inteligência emocional na escola, ainda. Eu acredito que em breve teremos esse movimento. Assim como estão colocando agora o movimento de colocarem na grade curricular educacional a gestão financeira, né? Aprender a lidar com finanças, eu acredito que a inteligência emocional vai entrar, até porque o nível de adoecimento emocional só tem aumentado. E parte disso vem, óbvio, das situações da vida que são desafiadoras, mas também por a gente não treinar habilidades essenciais para ter saúde mental. Sim, tem algumas escolas particulares que estão se aproximando disso. Isso é bem legal. Algumas empresas também, né? Como a gente está tendo muito caso de burnout, cansaço, burnout é uma depressão relacionada ao trabalho, que a pessoa entra em estado de fadiga, assim, de tanto trabalhar. Então, as empresas também estão tendo iniciativas para preservação da saúde mental dos
funcionários. Algumas empresas fazem isso com excelência, outras fazem capengando, mas já estão nesse movimento. Então, a gente conversou sobre os pilares de inteligência emocional e a importância deles. A gente pode, então, aprofundar no processo de autoconhecimento através da psicoterapia. E como que a gente chega na terapia? Quando a gente percebe que uma demanda que a gente está vivendo, a gente não está dando conta de lidar com ela sozinha. Então, lá atrás, eu não sabia como lidar com a ansiedade, por isso eu fui parar na terapia, porque estava afetando meu desempenho acadêmico. E por afetar meu desempenho acadêmico, que era uma coisa extremamente importante para mim, eu fui parar na terapia. Então, normalmente, a gente vai pra terapia quando a gente tá vivendo uma experiência na vida que a gente tá sentindo que não tá dando conta, a gente precisa de uma orientação, né? Aprender estratégias para lidar com isso que tá acontecendo. Outra forma também de treinar tanto a inteligência emocional quanto o próprio autoconhecimento em si é através das leituras. Então, fazer uma curadoria de livros ajuda bastante no processo de desenvolvimento pessoal. Grupos terapêuticos, eu gosto muito. Eu tenho histórias pessoais e relatos de pessoas que participaram dos meus grupos que tiveram um processo de cura emocional muito significativo. Eu vivi um processo de cura emocional muito significativo em grupos terapêuticos. E aí a gente pensa assim, não, só a terapia individual vai ser terapêutica. E não. Grupo, eu gosto muito de trabalhar com grupos, principalmente grupo de mulheres, por quê? Porque a gente se fortalece no encontro. Às vezes você tem uma sensação, uma insegurança, às vezes com o seu corpo, com você, que você pensa que só você tá vivendo. Aí alguém vai e narra exatamente o que você tá vivendo. Aí você fala, caraca, eu não tô sozinha. E aí já desenvolve o pilar da humanidade compartilhada, né? Que é um dos pilares de autocompaixão. Fala, nossa, caraca, eu não tô sozinha no mundo. Infelizmente, hoje a demanda de pessoas que procuram é maior do que os profissionais, além de escassez na rede pública. Olha, eu não acho que existe uma escassez de profissionais, assim, depende muito se a gente pensar enquanto Brasil, né, é óbvio que em alguns estados, porque a gente vive num país muito desigual, então é óbvio que em alguns estados os acessos à saúde mental é extremamente precário, principalmente na rede pública. Né? Mas existem hoje, por exemplo, hoje eu já acho extremamente acessível as informações de saúde mental. Talvez o acesso à psicoterapia em si não seja tão simples. Mas a gente tem acesso a muitas informações. Hoje a gente tem o YouTube com vários profissionais. A gente tem Instagram com vários profissionais. Existem vários profissionais de psicologia recém-formados que fazem atendimento em valor social. Quando eu comecei, eu atendia, já cheguei a fazer sessões por R$12. Porque era que a pessoa tinha condições de pagar na época. E como eu tava no início da carreira, pra mim tudo bem. Entende? Então existem vários profissionais que fazem atendimento social, existem os atendimentos pelos convênios. Então existem os grupos terapêuticos. Quando eu fui fazer grupo terapêutico, é porque eu não tinha recurso financeiro. Eu entrei pra um grupo pra trabalhar a insegurança que eu tinha muita dificuldade com tela. Em gravar vídeo, fazer story. E aí, eu lembro que, pra você ter noção, eram 4 encontros no grupo e era R$200. E eu tive que parcelar, porque na época eu não tinha condições de pagar R$200. Então, eu fiz a parcela de R$100. Paguei um mês 100, no outro eu paguei 100. Entende? Então, assim, é que saúde mental e saúde emocional hoje não é gasto, é investimento. Sabe? E infelizmente a gente aprendeu a interpretar qualquer gasto com saúde como gasto, como prejuízo, e não como investimento. Então, assim, exige um investimento ao longo do tempo. Principalmente se você vai trabalhar com saúde mental. Por eu trabalhar com saúde mental, eu invisto caríssimo na minha saúde mental. Às vezes eu deixo de comprar bens materiais para investir em saúde mental. Eu já cheguei a investir assim uns R$1.000 por mês, só, até mais, só em processo de desenvolvimento pessoal. Entende? Então, assim, é um negócio bem mais embaixo, sabe? E, enfim. Então, aí falando desse processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal,
outra coisa que eu ia falar pra gente ir finalizando, né? Agora a gente vai pro quadro A Manu Te Escuta, né? O que é esse quadro? Eu decidi porque, assim, por mais que a gente troque aqui conversa pelo direct ou aqui mesmo nos comentários da live, eu senti a falta de vocês mandarem um texto pra mim, corrido, sabe? Ai, Manu, aconteceu tal coisa, eu queria lidar com essa demanda, como que eu faço? E eu dar umas instruções de como a psicologia pode ajudar, se é necessária a psicoterapia, e se for fazer psicoterapia, como que a psicoterapia pode ajudar nesse caso, né? Então a gente vai agora pro quadro A Manu Te Escuta. Eu recebi uma pergunta muito interessante, que tá dentro do tema da live de hoje, que é como acolher sentimentos. Eu falo tanto, né? Acolha suas emoções, acolha seus sentimentos, mas às vezes eu não falo como. Ou talvez eu fale como, mas não fale de uma forma tão clara. Porque essa é a questão de consumir conteúdo na internet, né? A gente vai pegando pedacinhos das informações, porque por mais que o profissional ele queira te entregar toda a informação inteira, não é possível. Não é possível. Por quê? Porque a rede social não permite. Por exemplo, eu tenho que gravar vídeos de 1 minuto, gente. Eu toda profunda. Você não quer gravar vídeo de 1 minuto? Pra mim é um desafio. Entende? Então vamos lá. Quando eu falo de acolher sentimentos, vamos voltar lá atrás nas coisas que eu já falei. Que eu entendia, que muita gente tem essa crença, de que sentir raiva, medo, vergonha, culpa, são emoções ruins e só pessoas problemáticas sentem isso. Pessoas saudáveis não sentem essas emoções. E é exatamente o contrário, tá? Essas emoções, elas têm uma função. Didaticamente, a gente pode dividir as emoções assim, em emoções que geram sensações positivas, alegria, gratidão, merecimento, né? Então a gente tem várias emoções aí que a gente sente coisas boas. Amor, paixão, né? E a gente tem as emoções, paixão até a página 3, né? Que paixão é meio complicado. E a gente tem as emoções desconfortáveis, certo? E aí eu tenho necessidades, desde que eu nasci eu tenho necessidades. Se meu cérebro percebe que uma das minhas necessidades básicas não está sendo suprida, qual é o sinal que ele vai me mandar para me perceber? Qual que é o sinal que ele vai enviar para o corpo, mostrando, olha, tem perigo aí, olha, são as emoções. Então eu vou sentir culpa, porque é sinal que eu fiz alguma coisa que foi inadequada, que pode afetar minha relação social com alguém, e aí eu posso ficar desamparada. E meu cérebro pensa, a Manu desamparada não vai dar certo, porque o humano não foi feito para viver sozinho. A Manu precisa do grupo dela. Então a Manu vai sentir culpa pra ela ir lá e resolver esse negócio. Ai, medo. O medo tem essa função. Tô vivendo uma experiência que é arriscada. Não tenho controle sobre as coisas, não tenho todas as informações suficientes. Então vai vir medo. Então sempre que houver uma emoção, vai haver uma necessidade. E Manu, como que eu acolho essa emoção? Acordei, coração acelerado, mão trêmula, suando, tô ansiosa. Antes de pensar, tem alguma coisa errada comigo? Às vezes vai vir um pensamento automático. Tem alguma coisa errada comigo? Eu tenho algum problema por eu estar ansiosa? Você vai vir com... Tudo bem que tô sentindo ansiedade. Então significa que eu tô me sentindo em perigo. Eu tô sentindo que alguma coisa tá me deixando em estado de perigo, em estado de alerta. O que é que tá me deixando em perigo? O que eu tenho pensado ultimamente? Ah, é nas finanças. Ah, é, sei lá, no relacionamento. Ah, é na minha vida profissional. Então, como que emoção eu acolho? Aceitando que eu tô sentindo aquilo. Ok, eu tô sentindo raiva, eu tô com medo, eu tô com culpa, eu tô com vergonha. E entendendo qual a necessidade que não tá sendo suprida. O que é que tá acontecendo? Ah, é minha necessidade de segurança? É minha necessidade de amor e aceitação? É minha necessidade de pertencimento? Eu tô me sentindo sozinha? E aí você identifica. E a prática de autocompaixão é uma das melhores estratégias de acolhimento emocional. Por quê? Porque em vez de ficar alimentando esses pensamentos de que tem alguma coisa errada comigo, que minha vida não é boa, que minha vida não presta, eu vou ter o pensamento assim. Se a minha amiga tivesse acordado assim como eu tô me sentindo, o que eu diria pra ela? Ah, eu diria pra ela que provavelmente é alguma situação que tá acontecendo, pra ela respirar, pra ela beber água, pra ela se acalmar,
Pra ela continuar fazendo as coisas dela, pra ela tentar buscar uma distração, pra ela buscar alguma coisa pra se acalmar. Eu ia dar alguma orientação pra ela, algum acolhimento. Então eu faço a mesma coisa comigo. Então acolher emoções é aceitar o que você tá sentindo e entender o que tem feito você sentir isso. Porque só entendendo o que tem feito você sentir isso que você vai conseguir melhorar essa condição. E às vezes o que tá fazendo você sentir isso pode ser uma situação de fato da vida, sei lá, um conflito no relacionamento ou um desemprego. Ou pode ser só um pensamento, tipo, o medo de ficar desempregada. Ou o medo do relacionamento acabar. Ou pensamentos que o relacionamento vai acabar. Pensamentos de que você vai ficar... Que às vezes a fonte de sofrimento é o pensamento. Nem é algo de verdade acontecendo na vida. É a suposição. Quem nunca, né? Teve aquele pensamento que algum membro da família morria e chorava. E aí a pessoa tá viva em cima da silva, você só tá ali alimentando um pensamento que tem nada a ver com a realidade. Então esse é um movimento também de trazer a consciência pra realidade, sabe? Tá acontecendo isso mesmo? Ou é minha mente que tá criando isso? Porque a nossa mente vai criar muitas coisas, baseados em filme que a gente assistiu, experiências que a gente viveu na infância, que a gente viu outras pessoas viver na infância. Então nem tudo que passa pela nossa cabeça é verdade, nem todo pensamento sobre você ou sobre as coisas é verdade. Entende? Eu acho que foi. Tem um outro... Eu tô dando nosso horário. Mas tem uma outra pergunta que eu recebi, que foi muito interessante, que foi assim. A moça falou assim, Manu, eu tô casada e eu fiquei doente. E não pude cuidar da minha casa. Então minha sogra veio e ela me ajudou, fez uma sopa pra mim e tal. Até aí eu achei maravilhoso. Só que nesse período que eu estava acamada, ela mudou todas as coisas de lugares na minha casa. E aí o que eu percebi? Ela tá me narrando a relação. Então qual é o caso que a gente tá entendendo agora? A gente tá diante de uma relação familiar, então entre nora e sogra, onde a gente tem uma sogra que é controladora. Então a gente percebe o comportamento controlador de ir na casa do outro, mudar todas as coisas de lugar, do jeito que era na casa dela, porque assim era melhor, não sei o que lá. Que chega a ser invasivo. E ela perguntou o que ela podia fazer para que isso não se repetisse. Quando a gente fala de relação familiar, por exemplo, a minha mãe tá sobre a minha responsabilidade. E a mãe da pessoa com quem eu tô me relacionando tá sobre a responsabilidade dela. A mãe aqui a gente tá usando como exemplo família. Então, se um familiar meu está passando dos limites, ele está fazendo algo que afeta a qualidade da minha vida conjugal, cabe a mim ser assertiva e colocar limite nessa relação. Então, quem tem que conversar com essa sogra é o próprio esposo dessa moça. E ele ir lá e colocar limites. E falar o que é autorizado, o que é permitido que seja feito na casa dele e o que não é. Então é necessário assertividade. Manu, mas pra mim falar isso, eu preciso humilhar a pessoa, eu preciso xingar. Não. É isso que é a comunicação assertiva. Eu vou chegar na pessoa, eu vou agradecer por toda a ajuda que ela deu naquele momento, mas eu vou colocar ali a correção, o que eu não quero que aconteça novamente. Então a gente tá falando aqui de como lidar com o comportamento controlador em situações familiares. É óbvio que quando triste é que você tem um parceiro que ele não tem habilidade de assertividade. Porque aí fica mais complicado. Sempre tem a complicação, né? Mas aí por isso que existem os treinos de habilidades sociais. Né? Hoje eu faço treino tanto com mulheres quanto com homens, treinos de habilidades sociais, que é esse um dos pilares de inteligência emocional, que é para aprender a se comunicar de forma assertiva, conseguir expressar o que está sentindo, qual que é a necessidade. Faço tanto em psicoterapia individual quanto em grupo. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de colocar limite na relação com o outro, de expressar sentimento, de falar o que precisa ser dito, porque não foi reforçada essa habilidade ao longo da história dela. Ou foi incentivada ela a ser passiva. Ou a família já não tem esse hábito de comunicação, então ela cresceu num cenário que isso não era um hábito. Mas agora, para a vida dela atual, ela precisa desse hábito. Certo? E eu quero saber de vocês aí no chat, que tá comigo até agora. Qual foi o principal insight da live de hoje?
que vocês pegaram da live de hoje? Então, falando de eu vou fazer aqui, enquanto vocês vão mandando, eu vou recapitular o que a gente conversou. Então, a gente entendeu que o autoconhecimento, ele é uma necessidade biológica humana, por conta do nosso funcionamento cerebral, e não é a Manu que tá dizendo isso, é a neurociência. A gente, quando vai para a história da filosofia, lá antes de Cristo, os filósofos já falavam de autorreflexão, de conhecer a si mesmo, de sabedoria, de virtude. E aí, mais para agora, a gente tem os psicólogos falando de inteligência emocional. Falei para vocês quais são os 5 pilares de inteligência emocional, que é o autoconhecimento, a automotivação, a regulação emocional, a empatia e as habilidades sociais. Que a gente tem uma relação com a gente mesmo, que é essa vozinha interna que conversa com a gente, essa voz da nossa cabeça. E a gente tem uma relação com o outro. Certo? Eu falei sobre gatilhos, de coisas assim que pegam a gente, levam a gente para a jornada de autoconhecimento, que normalmente é um conflito ou em relacionamentos ou na vida profissional, que leva a gente para essa busca. Falei um pouco da minha história pessoal, de autodescoberta, de autoconhecimento. E a gente conversou sobre como acolher sentimentos, certo? Vamos ver aqui os comentários. A Maia amou, fico feliz se você gostou. A Kátia também. Amei saber na prática como se acolhe. E amei saber que estou no caminho certo. Que bom, fico muito feliz que vocês estão nesse ritmo, já estão caminhando. Muito bom saber reconhecer o sentimento e acolher. É isso. Vai fazer com que... Porque vai ter sentimentos que eles vão ficar com a gente a semana toda. Mas a gente acolhendo, a gente vai entendendo a função dele. Porque tem coisas que não mudam de imediato, né? Mas é isso. A gente tem um grupo VIP no WhatsApp, que eu vou colocar o link depois nos stories, para quem quiser fazer parte, está lá. A live vai ficar gravada no canal do YouTube, e eu compartilho o link depois lá no canal, lá no nosso grupo de WhatsApp. Manu, tô chegando agora, não participei das lives do ano passado. Lá na minha bio tem um link do canal do YouTube com todas as lives que a gente gravou no ano passado, com várias informações. Eu sempre trago lives muito ricas, com indicação de livros. Inclusive, a gente tem resumo das lives lá no nosso grupo. Então, tem muita coisa. Fala assim, olha, mano, não tenho condições agora de fazer psicoterapia. Seja por vontade, não me sinto pronta, seja por recursos financeiros. Tem um monte de material aí pra trabalhar. Um monte. Tá? Eu vou fazer uma live também esse mês ainda sobre só estratégias gratuitas de autoconhecimento. Coisas que a gente pode aplicar no dia a dia para ajudar no processo de autoconhecimento. E a gente pode ir indo assim para cada pilar de inteligência emocional. Tá bom? Foi muito bom estar com vocês essa manhã de terça-feira. A nossa relação é maravilhosa. A troca é incrível. A gente tem uma baita conexão. Eu me sinto muito bem fazendo essas lives. Eu sinto uma reciprocidade com vocês quando a gente faz essas lives. A gente consegue trocar, equilibrar essa coisa do dar e o receber, né? Eu amo essa troca, assim, tipo, que a gente se doa para as pessoas e as pessoas se doam pra gente. A gente constrói um grupo sólido, forte, com conexão. E a gente vai juntas aí. Então, terça-feira que vem, às 10 da manhã, a gente vai falar sobre o desconforto de mudar. Tá? Sobre o desconforto de mudar. Tem tanta coisa para compartilhar com vocês e a gente vai conversando, tá bom? Beijos, ótima semana para vocês e até!